Bom dia, muito prazer. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, bacharel em Teologia, formação em Ensino Religioso. Gostaria de compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus com o título A Ovelha Perdida. A Ovelha Perdida. Lucas, capítulo 15, registra a parábola de Jesus da ovelha perdida. Diz assim, Lucas 15: Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para o ouvir. Mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então contou-lhes esta parábola: Qual de vós, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa as 99 ao campo, e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a sobre os ombros, cheio de alegria. E chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: Alegrai-vos comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. E no Evangelho de João, capítulo 10, a partir do verso 11, Jesus diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Meu caro amigo, se você fosse um pastor, deixaria 99 ovelhas que está sobre a sua responsabilidade e iria atrás de uma que se perdeu? Não parece maluquice ir procurar por apenas uma? Só sai à procura de uma ovelha quem sabe o seu devido valor. Jesus, nosso bom pastor, deixou o céu e veio ao mundo à sua procura. Você é a 100ª ovelha. Você é precioso aos olhos do Senhor. Disse alguém que o capítulo 15 de Lucas foi chamado por algum teólogo ou pastor, por alguém, de a seção de perdidos e achados da Bíblia. Surpreso é que nesse capítulo 15 de Lucas encontramos as parábolas da ovelha, da moeda perdida, do filho pródigo que estava perdido, entre outras. Com esta mensagem, Jesus demonstrou o amor de Deus pelos pecadores em diversas situações. Isso lhe valeu muitas críticas por parte dos murmuradores de plantão, os religiosos da época de Jesus. Ao perceber a murmuração dos escribas e fariseus, que eram os religiosos da época, Jesus aproveitou o momento para contar esta parábola. Ele contou a seguinte história: certo pastor possuía 100 ovelhas. Uma delas distanciou-se e se perdeu. E o que o pastor faria agora? Ele amava a ovelha perdida. Então deixou as 99 guardadas no curral, no aprisco, no campo, e saiu pelos montes, pelos vales, pelos desertos, pelo campo, à procura da ovelha
da centésima ovelha que se perdeu. Jesus estava querendo dizer com esta parábola que a centésima ovelha tinha muito valor, como eu e você temos muito valor para Jesus. O pastor desta parábola, que passava os dias, por vezes noites, chuva, frio, fome, perigo de animais, de feras do campo, com seu rebanho, com certeza muitas se apegavam a cada um daqueles animais, a ponto de chamá-las uma a uma pelo nome. Jesus diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor e reconhecem a sua voz. Quando ele chama pelo nome, ele vai na frente delas e elas o seguem, porque conhece a voz dele. Você pode achar, meu amigo, que 99 ovelhas valem muito mais do que uma. Entretanto, para um pastor, assim como para Jesus, uma que estivesse perdida tinha mais valor que as 99 que estavam guardadas. O pastor sai em busca da ovelha perdida até achá-la. Quanto ele deve ter sofrido na busca incessante para encontrar aquela ovelha. Tudo isso tem muito a nos dizer, a nos ensinar, com esta parábola da ovelha perdida. Deus, no seu amor infinito, sua graça e misericórdia, quer que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, verso 4. Jesus, em seu ministério terreno, viu a multidão e teve pena, teve compaixão dela, daquela gente, porque precisam do pastor, porque elas pareciam ovelhas sem pastor. E começou a ensinar muitas coisas, que ele é o bom pastor. Muito sofreu para nos achar. Seu sofrimento na cruz do Calvário, que ele derramou seu próprio sangue para nos salvar. A alegria do pastor foi tanta que, chegando em casa, ele convoca os amigos vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, exultai, porque já achei a minha centésima ovelha perdida. Ao concluir este discurso, este sermão parábola, Jesus disse aos seus ouvintes que, assim como o pastor alegrou-se tanto por ter encontrado a ovelha perdida e amada, mesmo possuidor de 99 no rebanho, pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que 99 justos que não precisam de arrependimento. O pastor, assim como Jesus, é aquele que cuida da ovelha, acolhe a ovelha, faz carinho na ovelha e não deixa que ela se perca. Às vezes o dono cuidava das suas próprias ovelhas, outros confiavam seus rebanhos aos seus filhos, e outros usavam servos ou assalariados. Em geral, os pastores eram divididos em 3 classes: os nômades, que vagavam
ou vagueavam com as suas ovelhas aonde quer que pudessem encontrar relva e pastos e água. O outro grupo de pastores em Israel eram estabelecidos que apacentavam suas ovelhas na mesma área em geral. E o terceiro grupo de pastores humanos guiava os rebanhos de um rico proprietário de pasto em pasto. Era dever do apacentador conduzir seu rebanho à pastagem em água, relva verde e água fresca. Nas terras bíblicas, era comum, segundo estudiosos, o pastor ir adiante de suas ovelhas ao invés de guiá-las. Uma outra tarefa necessária era proteger o rebanho de animais selvagens e de ladrões. E à noite os pastores levavam as suas ovelhas para um lugar de abrigo e proteção, como um aprisco ou um cercado natural, um curral, onde eles acostumavam a guardá-las e certificar-se que nenhuma das suas ovelhas haviam se desviado. O equipamento comumente necessário para o trabalho do pastor incluía a vara, bordão, cajado, báculo, para bater nos predadores, um cajado com uma curva e uma das extremidades. Este último instrumento, semelhante a uma cana, servia para vários propósitos, desde apoiar-se até controlar o rebanho. E existia também a chamada funda, com um pano, uma haste, tipo uma tiradeira, ou um bodoque, como a minha avó falava. O pessoal na roça falava de bodoque, que era uma tiradeira com um pedaço de borracha, de elástico, e um pedacinho de couro, que era para afugentar os animais predadores do rebanho com pedras. O Senhor Jesus declarou ser o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, e que um dia será o pastor do aprisco, unido todos os rebanhos de Deus, que são os remidos do reino de Deus. Como seu mestre, os líderes das igrejas do Novo Testamento, e assim como os pastores, deveriam fazer o trabalho de um pastor, alimentando, protegendo, acolhendo, cuidando do rebanho, que são os rebanhos que somos nós, ovelhas do pastor Jesus. Outra coisa interessante, e já terminando esta passagem, esta mensagem, é que no Israel antigo, os pastores usavam óleo, entre outras especiarias, com 3 finalidades: repelir insetos, evitar conflito, curar os machucados, as feridas das ovelhas. A sua função primordial do pastor é cuidar de rebanho, é conduzir e guiar o rebanho. E Jesus diz que ele é o bom pastor que dá a sua vida em prol das ovelhas, que somos nós. Nós cristãos somos as ovelhas, o rebanho, e o pastor, ou o sumo pastor, é Jesus.
Assim como ele ele guia o rebanho às águas de descanso, às águas tranquilas, como diz o Salmo 23, que Deus, o Senhor, é o nosso pastor e nada nos faltará. Assim como ele leva e guia o rebanho à relva verde, às águas de descanso, a pastos verdejantes, a águas tranquilas, assim ele conduz a cada um de nós como ovelhas, cujo pastor é Deus e Jesus. Que Deus abençoe a nossa vida. Amém.